Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Hoje, na última parte da consideração da conferência número 1 do livro A Igreja Católica, publicado pela editora Magnificat, do autor Monsenhor Tihamer Toth, bispo húngaro, nós vamos considerar então a parte final. E na parte anterior nós falávamos sobre a questão de se seguir cegamente em quem se confia: o pai, a mãe, a igreja. O exemplo maior é o próprio Deus, o próprio Cristo. Seguimos o Cristo, somos seus seguidores. Por quê? Confiamos nele plenamente. E assim também na igreja, que é a sua esposa, que é o seu corpo místico, que é o próprio Cristo que continua a viver entre nós. Bem, mas esse tipo de pensamento, continua aqui a argumentação, é justamente o que choca muitas pessoas hoje em dia. Porque as pessoas fazem um juízo superficial. E muitas costumam usar o sofisma a respeito desta questão. O que é o sofisma? É a aparência da verdade. Você utiliza técnicas, você até diz algumas verdades ou meias verdades, mas na verdade a sua intenção é enganar. Então isso é um sofisma. É usar a lógica, o raciocínio, tentando dar uma aparência de verdade, mas enganando. Com a igreja não é assim, com Deus não é assim, porque Deus não engana ninguém. Deus não pode enganar ninguém. Ele é o bem supremo. De Deus só pode vir a verdade, a luz, a vida. Esta é a essência de Deus, a substância própria mesma de Deus. Mas algumas pessoas dizem assim: acho indigno de mim, indigno de um homem instruído, razoável, inteligente, aceitar tal dogma que a religião católica me apresenta, dizem alguns. Eu quero refletir nisso, quero discernir eu próprio o que devo crer ou não, o que devo aceitar ou não. Perceba que neste argumento, o ponto central é a pessoa e não Deus. Mas quem deve ser sempre o ponto central de tudo? Deus. Deus é o centro, sempre. E não a própria pessoa. Então, quando a pessoa começa a se preocupar muito com ela mesma, ela já está se desviando do caminho, da verdade, do Cristo, da Bíblia. Um minuto de reflexão demonstra-nos que tais palavras são vazias de sentido. Quando no mundo, em tantas coisas, sou obrigado a apoiar-me nas afirmações alheias, nas questões mais difíceis, eu vou então querer decidir por minha própria conta? Sendo que nas mais fáceis eu me apoio em outros e nas mais difíceis eu vou querer fazer por mim mesmo? Esse é o argumento que Monsenhor Tihamer Toth usa aqui. Aí ele continua: não me envergonho de não ter descoberto a tábua da multiplicação. Ele fala aqui de invenções do seu tempo, de um século atrás. Da eletricidade, da máquina a vapor, do rádio. Hoje poderíamos falar do computador, da física quântica, dos aviões, a jato, enfim. Não me envergonho de haver recebido tudo isso de outra pessoa. No entanto, será que eu gostaria de seguir o meu próprio caminho, onde o êxito é mais difícil, ou seja, encontrar a Deus, usando simplesmente a minha razão humana, entregue a mim mesmo? Então esse é o argumento. Se nas coisas da terra, nas coisas terrenas, nós aceitamos facilmente a orientação de alguém, você sobe num avião,
você entra num ônibus, num carro, qualquer meio de transporte, porque você está confiando que a pessoa que projetou aquilo vai funcionar. Se você fizer tudo direitinho, você vai sair de um lugar, vai chegar no outro, vai dar tudo certo. Você não entende muito bem como aquilo funciona, mas você confia e você vai. Agora, e para encontrar a Deus? Quem pode nos indicar o melhor caminho? Nós mesmos? Certamente não, mas o próprio Deus. Outra objeção que alguns fazem: por que é que a igreja prende-me com dogmas? É a queixa de alguns. Aí ele contra-argumenta: será que um marujo se queixa de que os faróis projetam a luz no mar encapelado e lhes indique a boa direção? Claro que não. Quem já esteve no mar, à noite, no escuro, o mar agitado, sabe a importância de um farol. Então a pessoa não vai questionar: aquele farol ali, ele está me obrigando a ir por essa direção. Tá bom, meu filho, se você não for por essa direção, você vai para as pedras. Você vai se esborrachar nas pedras. Você não quer isso? Então, com Deus é a mesma coisa. Deus nos indica o caminho. Eu pus diante de vós o bem e o mal. Escolha o bem e viva. Rejeite o mal. É isso que Deus nos diz. É tão simples, é tão fácil de entender. Mas nós precisamos nos esvaziar, precisamos ter humildade, precisamos nos encontrar com Deus no sentido de que Ele nos indique o caminho e que nós o sigamos. Foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve nesta terra, sempre mostrou, sempre ensinou. Siga-me. Para trás de mim, siga-me. Quantas vezes nosso Senhor disse isso aos seus próprios apóstolos? Outra objeção que algumas pessoas fazem: eu tenho a minha própria religião, mas não no sentido da igreja. Ou seja, a pessoa quer entender a Deus por ela mesma. Não quer seguir a doutrina da igreja. Acharei a Cristo por mim mesmo. Não necessito para isso pertencer a uma igreja. É a reflexão de algumas pessoas, que assim se extraviam por um falso caminho. O cristianismo não pode ser separado da igreja. Toda ideia, todo princípio precisa de uma forma de vida, de uma personificação. A religião de Cristo não é uma abstração suspensa no ar, mas uma realidade incorporada na Igreja Católica Romana. Então, a religião de Cristo não é uma abstração suspensa no ar, mas a realidade incorporada na Igreja Católica. Belíssima definição e muito real. Por que é que a igreja me mantém sob tutela? Tenho religião, mas não pertenço a nenhuma igreja. Busco a Deus por meus próprios caminhos. É tão comum vermos isso hoje em dia. A pessoa quer seguir por conta própria, quer fazer tudo do seu jeito. As crianças tão pequeninas fazem assim. Todos nós fizemos isso. Mas chega um certo momento na vida em que nós paramos, olhamos, analisamos e entendemos. Não. Por mim mesmo eu não vou chegar a lugar nenhum, ou então vou chegar num lugar errado. Eu preciso da ajuda de alguém superior. E esse alguém superior é o próprio Deus. Então temos que confiar na sua orientação, na sua direção. Porque quantos buscam e buscam em vão? Quantos têm buscado a Deus segundo a sua fantasia? E só o têm achado após longos anos de passos em falso. Quando reencontraram, enfim, o caminho da velha igreja abandonada, viram que querer ter religião sem a igreja é andar às apalpadelas, como que andar no escuro, numa noite de neblinas, ao longo de um precipício. Essas pessoas entenderam que religião
sem confissão, ou sem você professar uma fé definida na doutrina de Cristo, é, na verdade, confusão. Ele vai contar aqui agora um breve relato que vai nos ensinar. O relato em si é bem pitoresco, bem interessante, curto, mas nos mostra uma pessoa contemplativa. O que é uma pessoa contemplativa? Alguém que está em silêncio, alguém que está numa situação, alguém que está observando algo. Ele não tem um livro, ele não tem um celular, ele não tem uma televisão, ele não tem nada. Ele e Deus, ele e a sua própria mente, ele e os seus próprios pensamentos, ele e a sua própria consciência, ele e o ambiente em que ele está naquele momento. E vamos notar aqui como ele consegue ser contemplativo numa situação muito comum do dia a dia. Isso nos ensina uma bela lição. Ele diz assim: por uma tarde de outono, estou sentado em um trem. Chove. Olho para as vidraças. Uma gota cai no vidro e fixa-se nele. Ela bem quisera correr, mas não pode. A profundeza atrai-a, porém, ela não lhe acha o caminho. Mas agora 2 gotas caem juntas. Incontinentes descem. Um risquinho, uma trilhazinha, marca-lhes o rastro. E quando uma nova gota cai, corre depressa para baixo, para a sua meta. Mas a gota que cai ao lado do caminho, debalde se esforça por prosseguir sua rota. Imagina a pessoa contemplando a janela de um trem durante uma chuva. É isso que ele vê. Agora ele faz a comparação. Minha alma também é atraída pela profundeza divina, mas enquanto entregue a mim mesmo, não acho a Deus. Mais facilmente chego a ele se me mantenho no caminho comum das almas. Foi a Igreja Católica quem traçou o caminho das almas para Deus. E se não houvesse Igreja Católica, o cristianismo há muito que teria desaparecido da superfície da Terra. É uma verdade. Temos aqui que lembrar que durante 1500 anos só existiu uma única religião cristã. Na verdade, 1000 anos. A Igreja Católica, desde os apóstolos até 1000 anos depois de Cristo, era apenas uma Igreja Católica Apostólica Romana. Depois, no ano 1054, houve o cisma do Oriente. Ali, o patriarca do Oriente se declarou livre da Igreja Católica de Roma, ou do bispo, do Papa de Roma. Mas continuou sendo a Igreja Católica, só que agora do Oriente e fora da jurisdição de Roma. Por mais 500 anos foi assim. Depois veio Martinho Lutero, a Revolução Protestante. E aí, dos últimos 500 anos, nós temos muitas religiões evangélicas, protestantes e cristãs. Mas durante 1000 ou 1500 anos, só havia a Igreja Católica, não havia outra. Então, se não fosse esta igreja, não teria mais cristianismo hoje. É um fato histórico e não podemos lutar contra os fatos. Agora ele termina falando da conversão de São Paulo, relatada por São Lucas no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, a maravilhosa conversão de Saulo de Tarso. Saulo queria, com um ardor fanático, exterminar a igreja principiante, a primeira cristandade. Quando se dirigia a Damasco para trazer os cristãos daquela cidade, acorrentados a Jerusalém, uma luz circundou de súbito na estrada. E ele ouviu estas palavras, profundas, enigmáticas, maravilhosas do Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós, Senhor? Perguntou Saulo.
quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus, a quem persegues. Foi a resposta. Não é esse um fato notável? Saulo persegue a igreja e, no entanto, ouve de Deus: eu sou Jesus, a quem persegues. Quem der um copo de água a um dos meus irmãos, a mim dará. Quem negar um copo de água a um dos meus irmãos, a mim negará. Entendemos como Cristo é a igreja, como a igreja é Cristo que continua a viver em nós, nos nossos irmãos, no nosso próximo, no nosso semelhante. Ó sim, é por isto que eu venero, não adoro, venero, eu respeito muito. Eu amo a minha igreja, porque ela é Cristo vivo no meio de nós, a esposa de Cristo, o corpo místico de Cristo. Então ele faz uma expressão de fé, a profissão de fé aqui de Monsenhor Thierry Todt. Vou apenas ler, mas as palavras belíssimas são dele. Santa Igreja Católica, depois da ressurreição de Cristo, o maior milagre na história do mundo. Obra divina nas mãos dos homens. Obra celeste implantada na terra. Sociedade estreitamente unida de milhões e milhões de homens há 19 ou há 20 séculos. E de que Cristo eterno é o chefe invisível. Reino celeste descido à terra, reino terrestre tornado o vestíbulo do céu. Realização da visão do profeta Isaías, da multidão dos povos que afluem para a montanha do Senhor, conforme Isaías, capítulo 11, versículo 2. Cristo continuando a viver e a ensinar na terra. Eis o que sois para mim, igreja una, santa e católica. Ele pode dizer isso, eu não posso. Ele pode dizer, talvez muitos dos que assistem possam dizer, que assim Deus queira. Mas ele diz, foi nesta fé que nasci. É nesta fé que quero viver. E com o auxílio de Deus, é por ela que quero chegar um dia à igreja do céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.